Olá, me chamo Mariana, boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à banca, a orientação do professor Carlos Eduardo Novaes e também por aceitar o convite e poderem estar aqui presencialmente, ao professor Serafim e ao professor Tarciso. E o título do trabalho é Marechal, o desenvolvimento de uma fonte multilayer baseado no estilo Grapiche. Bem, tudo começou aqui nos sistemas mídias digitais, na cadeira Experimentos em Tipografia Digital, onde o professor Cadu, no trabalho final, propôs que a gente fizesse uma fonte. Então, eu, junto a um outro colega, o Lázaro, nós decidimos basear a nossa tipografia nas pichações que nós víamos nos muros de Fortaleza. E assim nasceu a Marechal, que foi uma fonte baseada em picho. Ao final da disciplina, conversando com o Lázaro, a gente viu que dava para expandir mais esse projeto. E daí surgiu essa proposta de fazer novas famílias da Marechal baseada em outros estilos, né? E daí nasce esse projeto, que tem como objetivo geral desenvolver uma tipografia digital multicamadas em estilo grapicho, com base no arquétipo das letras de picho da Marechal, e como objetivos específicos nós temos identificar elementos característicos do grapicho, como formas e composições, adaptar a fonte Marechal com incorporação desses elementos gráficos e desenvolver camadas para a composição dessa nova família tipográfica. E aí, na parte do referencial teórico, nos conceitos tipográficos, as duas principais referências foram a Niemeyer e a Farias. Aqui são alguns dos conceitos tipográficos, né, que estão no referencial, como anatomia, estrutura e variação de tipos, todos da Niemeyer. Também no referencial foi explorado um pouquinho da origem e da história do grafite. Então, os primeiros registros de grafite, eles datam na época de Pompeia. Arqueólogos acharam nos escombros da antiga cidade inscrições que iam desde anúncios, xingamentos, até desenhos de animais, né, como pode se ver. E essas inscrições elas eram feitas com um instrumento chamado grafinho, que mais tarde deu origem ao nome grafite. Por volta da década de 60, em maio de 1968, na França, jovens começaram a fazerem inscrições, mas dessa vez usando outro tipo de ferramenta, o uso de spray, que proporcionou maior liberdade, e eles começaram a fazer pichações contendo mensagens contra o regime, o governo francês da época, como se fossem pichações políticas. Mais ou menos na mesma época, nos Estados Unidos, jovens, principalmente de minorias imigrantes, eles começaram também usando o mesmo spray, começaram a pichar em vários locais do bairro de Nova York, seus apelidos seguido do número da rua onde moravam. Um dos registros mais emblemáticos foi de um jovem grego chamado Taki, 183, que inclusive saiu até no jornal The New York Times. Já no contexto brasileiro, inspirados pelos jovens franceses, durante a ditadura de 1964, os jovens aqui do Brasil, estudantes, também começaram a fazerem pichações políticas contra o regime ditatorial brasileiro. E uma das frases mais icônicas foi abaixo a ditadura. Inclusive, o site Memórias da Ditadura considera essa frase como um marco inicial da street art brasileira. A partir de então, a pichação ela foi se expandindo, né? Uma das pichações que ficou famosa foi o Cão Fila, quilômetro 26, que era esse senhor que fazia como uma forma de divulgar o seu trabalho e que ficou muito conhecido entre os jovens, então os jovens começaram a copiar ele. E o outro foi os grafites de Alex Valery, que, segundo Guittari, ele foi o precursor do grafite aqui no Brasil. Ele era um imigrante etíope italiano e ele saía pelas ruas de São Paulo grafitando, e o grafite dele mais conhecido foi esse desenho da bota feminina. Então, embalados nessa possibilidade, muitos outros jovens formaram grupos ou passaram a atuar individualmente na cidade e a ocupar lugares o mais inusitados possíveis. Em contrapartida a esses grafites pouco visíveis, há cada vez mais as pichações no topo dos prédios. E aí surge essa diferenciação entre pichação escrita com CH e pichação escrita com X. Né, a pichação escrita com as pichações, que até então a gente se referenciou aqui, escritas com CH, elas se referem a palavras, a inscrições que são entendidas que atingem todas as camadas entendem. Já as pichações escritas com X foi
o grupo que as originou criou quase como se fosse um código fechado, que só eles entendem. Então, pessoas comuns, né, transuentes comuns, muitas vezes não entendem aquilo, a não ser que você faça parte do grupo. E, por último, os principais tipos de grafite. Aí eu quero deixar bem claro que existem inúmeros tipos de grafite, né? Então, esse trabalho ele vai contemplar os principais que foram achados na pesquisa, que são os mais relevantes. O primeiro deles é a tag, que é considerado o primeiro estilo de grafite, e é basicamente a assinatura do grafiteiro. Essa tag mais tarde evoluiu para o throw up, que também é assinatura, mas só que um pouco mais trabalhada, geralmente usando no máximo 2 cores. E nós temos o bomb, que antes, na verdade, era a ação dos grafiteiros de bombardear o muro com vários throw-ups, mas acabou evoluindo para um estilo próprio. E já no contexto brasileiro nós temos um picho, e aí uma ressalva interessante é que o que se considera picho aqui no Brasil, lá fora é englobado, na maioria dos países, é englobado como grafite. Então pode-se dizer que o picho ele é um estilo de grafite genuinamente brasileiro. O picho ele também vai criar derivações, como por exemplo o tag reto de São Paulo, e por último o grapicho, que é o foco desse trabalho. O grapicho ele é basicamente letras de picho com a estética do grafite. Contudo, o grapicho ele é um estilo relativamente novo, então não se tem muitos registros documentados, além também de que, por fazer parte de uma cultura urbana, você não tem muitas coisas escritas principalmente na academia. Então, com o objetivo de entender melhor esse estilo em específico, foram feitas entrevistas com 2 grafiteiros aqui de Fortaleza. Ambos trabalham com grapicho, né? Como vocês podem ver, aqui são exemplos de grapicho de ambos. O primeiro deles foi Jano, que explicou um pouco mais sobre a história do grapicho aqui no Brasil. E ele referencia como o principal exponente aqui no Brasil do grapicho, o grafiteiro Goma. E já o Cico, ele explicou melhor sobre as ferramentas e as técnicas usadas no grapicho, né? Então ele cita como principal ferramenta o rolinho, que é utilizado desde o preenchimento das letras até os detalhes, por exemplo. Passando então para a parte de metodologia, a metodologia desse trabalho foi baseada na metodologia de Falcão, que consiste nas seguintes etapas: briefing, que abrange definição do problema, definição dos parâmetros e escopo técnico; segundo, design, que abrange geração e seleção de alternativas, desenho do conjunto expandido, ajuste e ajustes finais; e por último, terceira, a produção, que abrange kernel hit, funções OpenType e aspectos técnicos. Passando então para o desenvolvimento da Marechal Grapicho. Primeiramente, foi definidos os aspectos objetivos, como contexto de utilização, extensão da família, idiomas que atenderá, exclusividades da fonte, tempo disponíveis, questões mesmo assim de escopo. Outras questões definidas também foram os aspectos subjetivos, que nesse caso a Marechal Grapicho herdou da Marechal original, que foram características como urbana, autêntica e expressiva. Temos, então, também a definição dos parâmetros dos caracteres. Como a intenção é justamente o arquétipo das letras da Marechal Grapicho ser herdada da Marechal original, alguns parâmetros foram mantidos, porém outros foram modificados para justamente atender essa diferença do instrumento que se objetiva chegar, que no caso seria o rolinho. E, por último, o escopo técnico, que abrange questões como a quantidade de caracteres que a fonte terá. Na segunda etapa do design, nós temos a geração dos primeiros caracteres, e aí nós temos uma ressalva com relação ao método de Falcão. Falcão sugere que, nessa etapa, a gente gere várias alternativas dos primeiros caracteres. Só que, no caso da Marechal Grapicho, como a intenção do arquétipo das letras dela é ser baseado na Marechal original, então modificou-se um pouco essa etapa. Foi pego esses primeiros caracteres que a Falcão ela sugere em seu trabalho, e eles foram adaptados para uma versão Grapicho. Nessa mesma etapa também foi definida as métricas verticais da Marechal Grapicho, além também dos caracteres de controle para o espaçamento entre as letras. A partir de então, desses primeiros caracteres, nós tivemos o desenho do conjunto expandido, e aí a Falcão, ela em seu trabalho,
sugere os modelos de Farias e Bug, e nesse caso, esses modelos eles foram baseados de Farias e de Bug, porém com algumas modificações, já que alguns caracteres da Marechal Grapicho, ela distorce um pouco dos convencionais. Então, foi necessária essa modificação na árvore da geração desses caracteres. Feito isso, nós fomos para os ajustes finais em Keystreps, e aí também foi uma outra modificação que fizemos, né? Eu, junto ao professor Cadu, antes de passarmos para a etapa de produção, decidimos gerar uma espécie de pré-fonte da Marechal Grapicho, né, que conteria apenas a primeira variação, a variação fio, justamente para a gente imprimir e já ver essas questões de espaçamento e de desenho dos caracteres. Feito isso, houve algumas adaptações para melhorar a leiturabilidade da letra e a legibilidade, né, como alguns caracteres, o D e o X, e também a adição de Keystreps, que são essas aberturas entre as hastes, para a letra ela ficar com uma melhor legibilidade. E por último, né, fechado o primeiro conjunto da Marechal Grapicho Fio, foi desenhado os outros conjuntos, a Shadow, que equivale à sombra, e a Outline, que equivale ao subcontorno, né. Então nós temos aqui o fio, ele foi duplicado, aí foi gerado a Shadow, a sombra, e da Shadow foi gerado esse contorno externo, que equivale ao Outline. E por último, a etapa de produção, que abrange ajustes de kernel, também abrange o espaçamento das variações Shadow e Outline, como eu falei, na etapa anterior abrangeu o espaçamento do conjunto fio, né? Já nessa etapa abrange as variações Shadow e Outline, o espaçamento delas são baseados na fio, justamente para ver esse encaixe entre as camadas. Então, os espaçamentos, eles dependiam um do outro para elas conseguirem se encaixar e formar esse efeito multilayer. E, por último, a geração dos arquivos digitais. No final, foram gerados 3 arquivos digitais, cada um equivalendo a uma variação da família, todos com o mesmo nome de família Marechal Grapicho. E aí, por último, a apresentação da fonte. Aqui é o espécime dela, aqui os caracteres de caixa baixa, caracteres de caixa alta, os layers dela, e aqui algumas aplicações em mockups possíveis, né, de composições, utilizando a fonte, etc. E por último, as considerações finais. Bem, ao final foi desenvolvida uma fonte multicamadas baseada no estilo de Grapicho, e um dos desafios foi um dos primeiros desafios durante o processo foi a adaptação desses caracteres, né, porque quando eu fiz a Marechal, a primeira Marechal, ela foi a minha primeira fonte, né? Então, como era a primeira fonte, havia uma inexperiência e tinha alguns caracteres que não conversavam entre si. E isso teve que ser ajustado para a nova versão, a Marechal Grapicho, porém sem perder a essência, já que a intenção era manter o arquétipo. Então, isso foi um certo desafio. O outro desafio também foi as limitações do software, especialmente do FontForge, que não permite não tem essa opção de camadas de glifo, então eu tive que individualmente fazer os arquivos para a fonte, né? Eu fiz primeiro o arquivo que equivale à variação do preenchimento, depois dupliquei e fui substituindo pelos glifos da Shadow e os glifos da Outline e ajustando os espaçamentos dela. Isso levou bastante tempo e por causa até disso, né, o tempo ele ficou um pouco limitado e o set de caracteres também acabou sendo diminuído, né? Então a Marechal Grapicho ela abrange o alfabeto caixa baixa e caixa alta. Também houve uma melhor compreensão da cultura do grafite, um universo que eu era completamente... não sabia de absolutamente nada. E para fazer esse trabalho eu tive que ir atrás, tive que conhecer melhor desse universo. Então foi uma experiência muito enriquecedora, principalmente a entrevista com os grafiteiros, né, Renan e Cico, que me ajudaram a entender melhor a cena do grafite aqui em Fortaleza. Além disso, também houve adaptações necessárias na metodologia de Falcão, né, como foi percebido, porque a Falcão, em seu método, ela trata de uma fonte sem ser multicamadas, que não é o caso desse presente projeto, né, já que a Marechal Grapicho ela tem várias variações.
E, por último, eu espero que esse trabalho contribua para o desenvolvimento de outros projetos futuros, especialmente de fontes, né, baseadas em tipografias vernaculares e também fontes multilayers. Aqui estão as referências que eu utilizei na apresentação. E é isso.